Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento ao altar, e bendita seja a sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo e vou falar de um tema muito importante. Nestes tempos atuais, nestes tempos modernos, muitos lo tomam como uma coisa tonta, coisa do passado, não toma por fanatismo. Hoje em dia falar de Deus e falar da palavra de Deus, falar do pecado e falar do diabo é como fanatismo aos olhos do mundo moderno. Hoje em dia é fanatismo, tudo é fanatismo. Mas se falamos das coisas do mundo, isso sim é agradável aos olhos humanos, não é fanatismo. Mas então, quando falamos de Deus, o autor da vida e o autor que criou o mundo e criou todo o que é aí no mundo, os céus, a terra, tudo o que vemos, é fanatismo. É nestes tempos atuais, modernos, na era modernismo, no mundo moderno, onde tudo é fanatismo. Se falamos muito de Deus, é fanatismo. A mim, incluso, me han posto alguns comentários que eu caí no fanatismo. Se falamos muito de Deus, é fanatismo. Então, se falamos do mundo, das coisas do mundo, do homem, não é fanatismo. Isso é agradável aos olhos humanos. Mas se falamos muito de Deus, é fanatismo. Então, também falar do pecado, falar do inferno, falar do diabo, tudo é fanatismo. É uma coisa do passado, uma coisa dos nossos antigos, nossos bisavós, avós, e então por aí vai tudo isso. É a falta de conhecimento da nossa fé e preparação da nossa fé, ter uma formação católica a fundo, sermos católicos de verdade, praticantes, não por tradição, não de palavra, não por... hoje em dia, muitos católicos nos chamam assim fanáticos. Se falamos muito de Deus, falamos do inferno, se falamos do pecado, falamos do diabo, é fanatismo. Hoje em dia morre qualquer pessoa, mas uma estrelinha no céu a ver. Esse ser humano viveu os sacramentos da nossa Santa Igreja, se confessava, recebia Cristo na Eucaristia, se arrependeu. Isso é a grande pergunta que temos de fazermos e analisar. Então, hoje venho aqui gravar este vídeo e venho a falar aqui acerca do pecado e acerca da nossa Santa Igreja e dos sacramentos da nossa Santa Igreja, e a importância que é todo católico ter conhecimento da sua fé, ter uma formação católica a fundo, ler a palavra de Deus, ler o catecismo da nossa Santa Igreja como guia para interpretar a palavra de Deus à luz da nossa Santa Igreja, para não afastarmos, porque a Igreja é uma, santa, católica e apostólica. Foi a Igreja que Jesus fundou sobre Pedro. Desde agora te chamarás Pedro, e sobre esta pedra identifico a minha Igreja. Não disse a minhas igrejas, senão disse a minha Igreja. Significa que é uma só Igreja. Deixou uma autoridade, como Pedro, como o primeiro Papa, e até nos dias atuais temos até o Papa Francisco, aunque tenha erros, é um ser humano, como qualquer sacerdote que pode ter erros também. Então, mas tem as mãos consagradas a Deus para exercer esse ministério, o sacerdócio de Deus. Então, ele está também, Jesus fundou a sua Igreja, instituiu a Eucaristia na última ceia, deixou os sacramentos. Também a quem perdoar os pecados quedam perdoados, e a quem os retengas queda retidos. O que deixas atado no céu
na terra fica atado no céu. O que desatem na terra fica desatado no céu. Então, Jesus deu poder aos sacerdotes, que está consagrado para absolver os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então temos essa necessidade de ir ao confessionário arrependidos, pedindo perdão a Deus e confessar os nossos pecados. Porque assim também no Antigo Testamento fala também dos antigos sacerdotes, onde ofereciam sacrifícios que eram animais para perdão dos nossos pecados. Então, o que cometeu o pecado tinha que ir com o sacerdote, dizer o seu pecado, para oferecer um animal em sacrifício. Isso era uma confissão. Então, não esqueçamos que é uma grande verdade. Nas Sagradas Escrituras, tenho aqui as Sagradas Escrituras, vou ler aqui um capítulo e vou dar uma explicação acerca de tudo isto, mas primeiro vou pedir tudo aquilo que sigam o meu canal, que vejam o meu canal, que dê um like, se gosta, e que comente. São bem-vindos os comentários, e também que ele partilhe e que subscreva o meu canal, porque isso é muito importante para que assim o YouTube recomende este vídeo a mais pessoas como eu, que fui um católico toda a minha vida, e aos meus poucos 65 anos, há uns 3 anos para cá, que sempre eu digo, quando houve essa pandemia, que morreram muitos no mundo, e deu para eu refletir e analisar mais a fundo sobre a minha vida e também aprender a minha fé, também para a minha salvação da minha alma. Ainda bem, há tempo, tarde, mas nunca é tarde para que nós possamos viver uma vida nova, arrependidos, confessados, lendo a palavra de Deus e indo ao confessionário se confessar, a oração também, e receber a Cristo na Eucaristia, que Ele realmente está aí presente na Eucaristia. Não é um recordatório, não é simbólico, é real. Ele está aí. Jesus mesmo lhe diz que coma do meu corpo e beba do meu sangue, tem vida eterna. Que o seu corpo e o seu sangue é comida verdadeira e o seu sangue bebida verdadeira. Então, é verdade. Lo diz Jesus, não lo digo eu, é a palavra de Deus. Então, mas para não alargar muito o vídeo, vou ler aqui que nos fala acerca do pecado em várias passagens das Sagradas Escrituras, mas vou ler aqui João capítulo 8, versículo 1. A mulher adultéria. Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou outra vez para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Jesus sentou-se e pôs-se a ensinar. Então os doutores da lei e os fariseus trouxeram-lhe certa mulher apanhada em adultério. Colocaram-na no meio e disseram-lhes: Mestre, esta mulher foi apanhada a pecar em flagrante, em adultério. Moisés, na lei, mandou-nos matar a pedrada tais mulheres. E tu que dizes? Faziam-lhes esta pergunta para o fazerem cair numa armadilha e terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se para o chão, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como insistissem e interrogassem-no, engia-se e disse-lhes: Quem de vós tiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. E inclinando-se novamente para o chão,
continuou a escrever na terra. Ao ouvirem isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher, que estava no meio deles. Então Jesus engia-se e perguntou-lhe a mulher: onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condeno. Vai de agora em adiante, não tornares a pecar. Aqui, Jesus está falando do pecado e pede à mulher que vá para a sua casa e desde aí não volva a pecar. Quer dizer que não volve a adultério, que se converta verdadeiramente e não siga esse caminho, que siga uma vida nova. Então, aqui eu vou ler aqui eu vou falar aqui de vários capítulos e versículos onde fala do pecado. Coríntios, capítulo 5, versículo 25, também nos fala do pecado. Mateus, capítulo 18, versículo 6, 7, 21 e 22, nos fala do pecado. Que São Mateus, Coríntios, Marcos, o evangelista Marcos, também fala. Capítulo 9, versículo 42, fala do pecado. Em total, na Sagrada Escritura, tem 72 versículos que nos falam do pecado. Que não há que pecar. Se pecamos, temos que confessar nossos pecados. Temos que arrepender-nos e viver uma vida nova em Cristo, renovada. Temos a tendência de cair em pecado, sim, isso sim, como humanos somos débiles, mas devemos sempre ir à Santa Igreja, à Santa Missa, confessar-nos. Hoje em dia, havemos muitos católicos dizendo que a Igreja não faz falta e que se confessar não faz falta, que se confessa diretamente com Deus. Então, se a Igreja não faz falta, em Efésios, capítulo 3, versículo 10 a 11, nos fala que a glória a Deus se dá na Igreja, a Cristo Jesus. Então, todo aquele que diga que a Igreja não é preciso, contradiz a palavra de Deus e contradiz o próprio Cristo. Se Jesus funda uma Igreja sobre Pedro e deixa os sacramentos, institui a Eucaristia na última ceia, temos essa necessidade de ir à Santa Missa, porque na Santa Missa se oferece o sacrifício que é Jesus, que morreu na cruz por nos salvar. Então é necessário ir à missa, participar na Santa Missa, em oração, porque Jesus, o sacerdote, oferece o sacrifício que é Jesus no altar. Quando consagra a Eucaristia, é Jesus realmente presente que está aí, que se hace presente. Não é simbólico, não é recordação, senão é real. Porque mesmo Jesus diz que isso é seu corpo e seu sangue verdadeiro. Ele que come de sua carne e bebe do seu sangue tem vida eterna. Então, hoje em dia, muitos católicos que dizem ser católicos já negam isso, pois, que diz que não faz falta ir à igreja, que não faz falta se confessar, que se confessa diretamente a Deus. Isso é um catolicismo protestante. Está a protestar contra a própria igreja que diz que pertence. Se chama ser católico, mas não são católicos de verdade. Porque o católico de verdade não fala assim dessa maneira, pois. Católico de verdade obedece, vai à Santa Missa, participa, vive a Santa Missa, se confessa,
receba Cristo na Eucaristia, se arrependa, se confessa, e assim para ser purificado. O sangue do Cordeiro nos purifica do pecado. É aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Isto é uma grande verdade. Mas para estes tempos atuais, modernos, falar de Deus é fanatismo. Se falamos de Deus muito é fanatismo. Não. Isto está mal da cabeça, porque ultimamente está sempre a falar de Deus, está sempre a falar dessa coisa, de tal coisa, é fanatismo. Mas então se estamos numa conversação entre amigos ou entre família, tudo é agradável. Mas se começamos a falar de Deus, não. Para. Já te volvistes fanatismo, já és fanatismo. Isto é grave. Isto é muito grave. Digo isto porque isto chegou a passar, até na minha própria família, nas minhas filhas, não? Falas muito de Deus, não. Temos uma conversação tão bonita e agora vai-me falar dessas coisas, não sei o que mais. Então, o que é mais bonito? Falar de Deus e depois falar também da família, pois, claro. Mas diz o primeiro. Então não podemos falar de Deus em que seja sequer uma coisa de 10 minutos ou 20 minutos, dar uma pregação, falar a palavra de Deus e ensinar, que tudo é um fastídio. Mas porquê? Porque nós católicos nos vamos afastando de Deus, das ensinanças, deixamos de viver o catolicismo verdadeiro, deixamos de ir à missa, deixamos de confessar, e o demónio vai atentando e faz, tu não o vês, mas eles estão em todas as partes. Não o vimos, porque estão presentes em toda a parte. E então faz que nós nos afastamos da igreja. E se falamos é como um fastídio, é como um estorvo, porque há alguém que não quer que nós entremos e falemos de Cristo. Há alguém que não nos interessa que falamos da salvação da nossa alma. Mas temos que ser astutos e estar em oração para não cair em esses pensamentos que não são de Deus. A oração combate. À medida que entramos em oração todos os dias, então temos tanto tempo para falar, para ver televisão, para entrar no Face e ver tanta coisa por aí. Por que não ter 20 minutos para Deus? Se tiramos 20 minutos, falamos de Deus, é um fastídio. Às vezes também, se vamos à missa, se o pessoal diz, o padre falou muito, tardou muito a missa, é como algo que nos impede e que nos quer entrar aí. Tão bonito que é participar na Santa Missa, estar aí, ouvir a palavra de Deus, ver quando o Padre levanta a Eucaristia, oferece o sacrifício, é que é Jesus que está aí realmente presente, aí está o coração de Jesus na Eucaristia. A Eucaristia é o coração da nossa Santa Igreja. A Eucaristia é Jesus que está aí, que nos salva, que late ardentemente seu coração por amor a nós, para que nós vayamos a Ele e ajoelhemos-nos para adorá-lo e amá-lo como se merece. Isso que temos que ter consciência.
Eu vivo em França, fui a Portugal, estive lá um mês e uns dias. Um dia, estava em família, não? Pido às minhas filhas, olha, eu gostava de fazer um terço que todos participaram. Então uma delas diz, eu posso participar por complacê-lo. E já fiquei assim. Também, obrigado, não gosto de obrigar. E fiquei assim, sem palavras. Mas, nem é por falar mal, não? É que elas precisam também que se lhe ensine, que lhe hable. Tenho uma filha que na Venezuela, vou dizer aqui, sim, não há nenhum problema, não é falar mal, senão que ela foi à missa, entrou numa igreja e de repente está o sacerdote dizendo a missa, não? Na missa, não? E de repente entrou uma senhora aí pedindo auxílio, que tinha uma diabetes, de um alta de diabetes, e ela ficou mal e caiu desmaiada lá, e que o padre não disse nada, não pedia ninguém que fosse lá deitar a mão. E a minha filha foi que socorreu essa senhora e chamou um táxi e levou ao hospital. Mas ela depois terminou falecendo, mas graças por a minha filha, o seu filho chegou a ver, ela chamou por telefone a ele, e ele chegou a ver a sua mãe viva, desculpe lá, e então ele agradeceu muito, que se não fosse por ela, não ia ver a sua mãe ainda em vida, senão já era tarde e não podia vê-la em vida, senão que ia chegar ele a ver a sua mãe e já estava morta, e assim ele pôde vê-la em vida, e ele agradeceu. Mas ela diz que por esse motivo que o sacerdote não chamou ninguém para ajudar essa senhora, não vai mais à missa. Então, e ele fez esta pergunta, a ver, tu eras católica por o sacerdote que fez isso ou por Cristo? Ele diz, não, não há maneira de convencê-la. Então, isso é mal. Não podemos ser, porque o sacerdote é um ser humano. Pode cometer um erro, ou melhor, estava na Santa Missa, não pensou, ou não ouviu bem, ou ou que visse, também está oferecendo o sacrifício, não podia, mas sim podia, claro, dizer a alguém que deitasse a mão, mas não o fez, mas pronto, mas por isso não podemos afastar-nos da igreja, então vamos, por esse motivo, não vamos ir mais à missa, vamos a... Esse é um erro bem grave, porque Jesus foi que deu a vida por mim e por ti, morreu por nós, por amor a nós. Ele está aí realmente presente na Eucaristia, quando o sacerdote oferece o sacrifício que é Jesus. Então é muito importante nós participar na Santa Missa e sermos católicos por Jesus. Não podemos ser católicos por o Papa, pelos obispos, pelos cardeais, pelas autoridades da Igreja. Temos que ser católicos por Cristo, por Jesus. Então, se Jesus fundou uma igreja, deixou os sacramentos, devemos participar na Santa Missa. Porque, bueno, no mundo há havido muitos sacerdotes que han cometido erro e han feito coisas que... Então, por isso, nos vamos afastar, vamos deixar de ser católicos. Isso é grave, é muito grave. Porque hoje em dia estamos a ver muitas coisas más que estão a fazer alguns sacerdotes, para não são todos. Também temos sacerdotes bons que defendem a verdade e falam a verdade e amam a Cristo. Então, nós devemos ser católicos por Cristo, porque Ele é o dono da sua igreja e devemos ir à Santa Missa, porque
A Igreja de Cristo e a Santa Missa é Jesus, é o coração da nossa Santa Igreja. Santa Missa, que é Jesus que está aí quando se oferece no altar, realmente presente. E é tudo por hoje. Não vou alargar mais este vídeo, vou terminar por aqui e pedir que Deus abençoe a todos e que todos, alguém que veja este vídeo, que aprenda a ter formação católica e a ser católico por Cristo, mas ir à Santa Missa, se confessar. Para isso o sacerdote ficou consagrado a Deus, para exercer o seu ministério, exercer o sacerdócio e oferecer o sacrifício que é a Cristo e se confessar com o sacerdote, porque sem o sacerdote não temos Eucaristia, não temos confissão, não temos nada. Jesus viu que é necessário. É tudo por hoje. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.